Olá, seja muito bem-vindo ao canal e nesse vídeo a gente vai continuar a série sobre meteorísticos depois de tanto tempo aí parado. A gente vai falar sobre o problema do caixeiro viajante e uma forma prática de gerar uma solução para ele. Nós vamos começar a programar mesmo. A gente vai gerar uma solução totalmente aleatória e uma solução que é dita como uma solução gulosa. Vamos lá? Você já entende o que é o caixeiro viajante, seja na faculdade, seja ter lido artigo ou ter visto até o meu vídeo aqui no canal falando sobre ele. Então você já entende o problema, já tem algum artigo de referência, já tem provavelmente uma modelagem matemática aí que você já está estudando, e a gente quer implementar uma heurística, a gente vai começar a programar e escrever um programa para resolver o problema do caixeiro viajante. A gente tem que ter como base alguns conceitos iniciais. Imagina esse problema que está aparecendo aí para você. Se você quer construir uma solução para esse problema, você tem que fazer algumas análises. O que eu vejo de mais comum não é nem a pessoa chegar numa solução boa. A gente na área de otimização, a gente quer encontrar a melhor solução, quer encontrar o ótimo global. Mas antes de você correr atrás do ótimo global, antes de gerar uma solução que seja incrível, você tem que ser capaz de gerar uma solução para o seu problema. O que eu vejo muito comum é as pessoas se perdendo e não sabendo nem como gerar uma solução, não estou nem falando de uma solução boa, não, uma solução ruim, uma solução que seja. As pessoas não conseguem entender o problema e como gerar essa solução. Então a gente vai começar a fazer algumas análises em relação a esse problema. Como solução do caixeiro viajante, a gente espera traçar um caminho hamiltoniano, ou seja, um caminho que percorra todos os nodos e retorne ao nodo principal. Nesse caso do exemplo que a gente está colocando, são 5 nodos e eu vou partir do nodo A. Analisando o nodo A, eu tenho que escolher qual que é o meu próximo nodo, qual que é a próxima cidade que eu vou visitar. Qual é a estratégia que eu vou adotar para escolher um nodo? Quando eu parto de um nodo e analiso as minhas opções imediatas a esse nodo e estabeleço uma métrica para selecionar qual é o melhor, eu estou gerando uma solução que a gente chama de solução gulosa, ou seja, aquela que analisa estritamente a vizinhança ao redor do nodo. Se eu fizer essa análise gulosa para gerar a minha solução, eu vou ver que tem um empate entre o nodo A, partindo do nodo A chegando no nodo B, ou chegando no nodo E. Como eu estou gerando uma solução, estou escrevendo o meu programa, obviamente não tem como eu analisar qual que é o melhor, eu tenho que definir uma regra para ser adotada. Geralmente a gente escolhe o primeiro, então provavelmente meu programa escolheria caminhar do nodo A para o nodo B. Observe que se eu caminhar do nodo A para o nodo B, eu vou ter 4 unidades de tempo, da mesma forma como caminhar do nodo A para o nodo E. Porém, estou olhando minha cola aqui, ao partir do nodo B, eu vou ter opções mais caras do que partir para o nodo E. Mas obviamente que eu estou analisando de forma míope. Eu estou analisando a minha vizinhança do nodo A e escolhendo qual é o melhor. A gente não pode simplesmente ficar olhando o grafo aqui e analisar na mão. A gente tem que escrever um programa que vai tomar decisões muito determinadas. Então, nesse caso, eu vou escolher como a primeira opção é o nodo B. Essa mesma técnica de escolhendo nodo a nodo qual é o próximo que vai ser composto o meu caminho, vai gerar minha solução. A gente chama essa heurística simples, é chamada de heurística do vizinho mais próximo. Então eu estou gerando uma construção gulosa, utilizando a heurística do vizinho mais próximo, para gerar o meu caminho hamiltoniano. Então partindo do nodo A, eu chego no nodo B, avaliando a vizinhança do nodo B, eu vou escolher o nodo D como menor custo, e por aí vai. Mas observe só, quando eu saí do nodo A para o nodo B e analisei a vizinhança do nodo B, eu não posso retornar ao nodo A, porque eu já visitei esse nodo. Então parte do meu algoritmo também consiste em analisar quais nodos eu já visitei para não correr o risco de visitar novamente. O meu algoritmo, de forma resumida, faz o quê? Partindo de um nodo, eu escolho qual é o próximo, baseado num critério determinado, no caso, o custo da aresta. A gente está utilizando como exemplo a heurística do vizinho mais próximo. Mas eu também preciso tomar cuidado para não visitar um nodo novamente, para formar um ciclo, um subciclo na verdade, que não gere um caminho hamiltoniano, ou seja, para não correr o risco de eu visitar menos nodos do que eu deveria. Então, eu tenho que também manter uma lista dos nodos que eu já visitei, ou, por exemplo, navegar pelos nodos que eu já criei no meu caminho. Mas sempre avaliar o meu caminho para poder escolher qual que eu vou visitar, vai acabar gerando uma complexidade maior no meu algoritmo. Então eu prefiro manter um vetor do caminho e um vetor dos itens que eu já inseri nesse caminho, para ficar mais fácil e não utilizar tanto processamento. Às vezes é melhor você utilizar um pouco mais de memória para não onerar tanto o processamento, porque
Eventualmente, numa competição, importa muito o tempo que o seu algoritmo demora para executar. E você tem que avaliar suas restrições. Se as restrições for de memória, obviamente você vai ter que executar algo mais do lado do processamento. Então é isso. Passo a passo, eu inicio o meu caminho, avalio naquele ponto que eu estou, qual que é o próximo que eu vou visitar, baseado num critério, nesse caso, novamente falando, é o custo da aresta, e vou compondo meu caminho passo a passo. Ao término do meu algoritmo, eu retorno ao nodo inicial. E isso é simplesmente uma forma de gerar uma solução para o caixeiro viajante. É a melhor solução que você consegue gerar? Obviamente que não. A gente já viu a possibilidade de ir do nodo A para o nodo B ou para o nodo E, que vai gerar caminhos diferentes. Mas é uma forma de você iniciar e gerar uma solução. Lembre-se sempre disso. Você tem que ser capaz de gerar uma solução para o seu problema, uma solução factível para o seu problema. Num próximo passo, você analisa como melhorar essa solução. Mas já é suficiente para a gente gerar uma solução. E por fim, uma solução totalmente aleatória, ela é até mais simples de explicar. Talvez um pouquinho mais difícil de implementar por trabalhar com um número aleatório, mas a teoria é simples. Eu estou em um nodo e preciso partir para um outro qualquer. Eu não tenho métrica nenhuma de avaliação. Eu aleatoriamente seleciono qual vai ser minha próxima visita. Eu tenho que manter o meu caminho, obviamente, e tenho que manter uma lista de vizinhos possíveis. Essa lista, obviamente, vai reduzindo passo a passo na medida que eu vou gerando minha solução. Até chegar a um ponto que eu não vou ter mais vizinho para poder visitar, minha lista vai ser igual a zero, e aí eu retorno para o depósito, retorno para o nodo inicial. De forma simplória é isso. Nós vamos gerar duas soluções, uma gulosa e uma totalmente aleatória. Você vai ver que no decorrer dos estudos, geralmente são dois extremos. Você não vai gerar simplesmente uma solução totalmente gulosa e nem totalmente aleatória. Você vai ver alguma forma de mesclar isso, um meio termo, talvez usando algum conceito de gráfico, por exemplo. Você não gera totalmente aleatório, você seleciona uma lista restrita de candidatos das melhores opções e ali sim seleciona aleatoriamente, para você poder explorar melhor o seu espaço de busca. Mas por enquanto o nosso objetivo é simplesmente esse. Esses conceitos que vocês vão ver aqui, vocês vão poder aplicar em qualquer outro problema. A lógica é sempre o mesmo. Você estabelece uma forma de gerar a solução e daí você implementa o seu algoritmo. Vamos lá? Já tem um bloco de código que eu estou trabalhando nele, que tem algumas funções iniciais, algumas funções básicas. Eu defini aqui algumas constantes, true, false, lembrando que a gente está programando em C, né? Não vamos usar nenhum recurso de C++ ou nada muito avançado, serão códigos bem simples mesmo. Eu defini aqui uma estrutura representando minha matriz de adjacência, que tem a quantidade de elementos e os elementos propriamente dito. Uma estrutura representando um nodo, que a gente vai utilizar especificamente para a construção aleatória, que tem um índice e o valor associado àquele índice, o custo daquela aresta. Eu tenho que ler o meu arquivo, tenho que ser capaz de calcular o custo de uma determinada solução, né, baseado nos custos das arestas. Eu tenho que construir meu caminho, que é a minha solução gulosa, e tenho que construir meu caminho aleatório. Eu tenho algumas funções auxiliares, simplesmente para imprimir o caminho, para imprimir a matriz, para a gente poder ver o que foi lido, e uma função aqui que imprime uma linha, nada muito complexo. Então vamos dar uma olhada aqui nessas funções que já estão com o código escrito. Esse bloco de código é bem simples, eu vou disponibilizar obviamente a parte concluída, mas não requer muita explicação. Basicamente eu imprimo a matriz na tela, imprimo o caminho, para a gente poder ver qual foi a solução, e imprimo uma sequência de caracteres na tela para separar. Então vamos começar. Eu preciso de ler o meu arquivo. Eu tenho aqui um arquivo de exemplo, que contém 10 elementos, e o valor ótimo dele é 25. Ótimo não, o valor conhecido. Que eu não tenho garantia que 25 é o resultado ótimo. Como é que funciona esse arquivo? Qual é o formato dele? Cada problema vai ter um formato definido. Até mesmo dentro de um problema como caixeiro viajante, você pode encontrar várias formas de armazenar aquela instância, aquele problema teste. No meu caso aqui, é bem simples. Eu tenho um arquivo onde a primeira linha armazena a quantidade de elementos e daí em diante a gente tem a matriz de adjacência. Nesse exemplo aqui é uma matriz simétrica, a gente pode analisar as linhas e as colunas são respectivamente simétricas, e o meu custo da diagonal principal é zero, sempre está armazenado zero, porque não é permitido visitar
é o nodo ele mesmo, né? Partindo do nodo A, visitar o nodo A. É o nodo B, por assim diante. A gente quer encontrar um caminho hamiltoniano. Então a gente quer percorrer todos os nodos. Eu preciso transformar esse arquivo na minha matriz de adjacência. Eu vou começar a ler esse arquivo. Novamente ressalto que cada estrutura, cada problema pode ter uma estrutura diferente. E você precisa entender como é que está armazenado o arquivo para poder representar em memória. Eu inicio por um ponteiro. Eu tenho que ler esse número aqui, que representa a quantidade de elementos que está na minha matriz. Eu estou lendo do arquivo um inteiro, seguido de uma quebra de linha, enviando essa informação para minha variável número de elementos que compõe a minha estrutura. Feito isso, já posso começar a navegar. Eu tenho que inicializar os meus ponteiros para poder armazenar os valores que eu vou ler. Observe que eu estou inicializando a minha matriz de elementos com um vetor que vai armazenar ponteiros do tipo inteiro, que é a matriz bidimensional. Feito isso, já consigo começar o meu processo de leitura. Ok, eu já criei o meu loop, porém nesse ponto eu preciso inicializar o meu vetor daquela linha. Observe que é diferente da forma como eu inicializo a matriz, porque minha matriz nada mais é do que um vetor de ponteiros, um vetor de vetores. Eu aloco memória dessa forma. Nesse ponto eu já estou informando um vetor que representa a minha linha. Então eu aloco a quantidade de elementos vezes o tamanho de um inteiro. Então eu estou reservando espaço e memória para armazenar as minhas informações. Ok, nesse ponto eu já posso ler a informação. Novamente, voltando ao formato do meu arquivo, é um inteiro seguindo de um espaço. Quando eu falo que estou lendo um espaço, ele vai entender também uma quebra de linha e vai pular para cá quando terminar de ler a minha linha. Então, esse bloco de código me garante a leitura do arquivo. Vamos executá-lo para ver se está tudo funcionando, se está compilando, primeiro ponto, né? Ok, compilou, tinha um detalhezinho errado aqui, não era scanf, era fscanf, né, referente ao arquivo. Eu vou executar para ver se está imprimindo corretamente. Então, nessa linha aqui eu li meu arquivo, armazenei o conteúdo nessa estrutura e imprimi o conteúdo. Observe que ele é idêntico ao que está no meu arquivo. Bom, minha primeira etapa já está concluída, que é ler o arquivo. É bem simples, mas eu preciso fazer isso. Novamente, reafirmo que cada problema tem sua estrutura. Mas, de certa forma, você vai trabalhar de forma muito corriqueira com matrizes de adjacência, para representar um grafo. Então, essa é a forma mais simples possível de ler esse conteúdo. Uma vez lido o arquivo, eu quero gerar essa minha primeira solução, construir o meu caminho. Ele vai receber minha matriz e o meu vetor, que vai ser o resultado. Como eu já comentei na parte teórica, eu preciso de ter um vetor que armazena os itens que eu já inseri. Então eu vou inicializá-lo aqui. Ok, esse é o meu vetor. Ele vai armazenar os meus itens inseridos. E uma característica de C, né, eu preciso de inicializar esses valores para não pegar lixo de memória. Meu vetor já está devidamente inserido e eu vou inicializar o meu caminho. O que eu estou fazendo? Informando que o meu nodo inicial é o nodo 0 e informando que o nodo 0 já foi inserido no meu caminho. Esse caminho, lembrando que ele vai ser passado via parâmetro da minha função. Meu caminho está inicializado e agora eu preciso construir a minha rota completa. Eu estou na posição I, que ela vai ser iterada a cada ponto aqui do for, e eu preciso avaliar para onde eu vou. Eu tenho sempre que trabalhar escolhendo o meu menor custo, porque eu estou utilizando a heurística do vizinho mais próximo. Eu tenho que avaliar se aquele custo é menor do que um valor de referência que eu vou inicializar aqui agora. E eu preciso também informar qual o meu vizinho foi selecionado. O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha pergunta? Eu estou no nodo I e quero saber se eu vou para o nodo J. Primeira coisa que eu tenho que avaliar é se esse nodo J não foi inserido
na minha rota. Se ele não foi inserido e o meu valor de referência ele é maior do que o custo de visita daquela aresta, esse meu vizinho vai ser selecionado. Mas observe um ponto interessante. Essa expressão nunca vai ser verdadeira. Porque o meu valor de referência inicializado como 0, ele nunca vai ser maior do que algum custo. Então eu preciso inverter isso, eu preciso inicializar com um número maior. A gente tem uma constante que informa qual que é o maior inteiro possível de ser armazenado, que isso aqui já me ajuda a inicializar corretamente. Ok, nesse ponto eu já tenho o meu vizinho selecionado e eu posso continuar a minha rota. Então eu vou escrever que o próximo item a ser visitado, ou seja, na posição posterior à posição corrente, é o nodo que eu acabei de selecionar. Mas eu também preciso inserir esse nodo na minha lista de itens já inseridos no caminho. Por fim, eu retorno ao depósito, ao nodo inicial, a primeira cidade visitada. E um passo importante é liberar a memória, caso eu já tenha alocado. No caso, eu aloquei aqui memória para um vetor de inseridos e eu vou agora liberar a memória alocada, porque eu não preciso mais desses dados que foram armazenados. Lembre-se sempre disso, trabalhando com C, C++, ou qualquer linguagem que requer uma manutenção por parte do programador, se alocou, lembre-se de desalocar a memória. Ok, o meu método de construir o caminho está concluído. Vamos ver se não tiver nenhum bug, ele vai gerar a minha solução. O que eu preciso passar? Eu preciso passar o meu caminho, então eu preciso de uma solução inicial. Observe que eu estou colocando aqui número de elementos mais 1, porque o caminho também tem um retorno. Dada a minha solução inicial, eu vou construir esse meu caminho. Minha solução foi gerada. Observe que eu parti do nodo 0, fui para o nodo 2, do nodo 2 para o nodo 1 e assim por diante até retornar para o nodo inicial, para o nodo 0. Mas qual que é o custo desse caminho? Eu tenho que implementar aqui também meu método de calcular o custo. Como que eu calculo o custo de uma rota? Basicamente eu preciso somar o custo das arestas. Esse é um detalhe interessante. Eu não tenho que calcular aqui a posição I, ou posição I mais 1. Eu tenho que avaliar qual nodo está na posição I do meu caminho e de qual nodo para o próximo que eu vou avaliar. Porque eu não quero saber um custo fixo, eu quero saber o custo que está no meu caminho, que é composto pelas arestas. Agora eu já consigo aqui calcular o meu custo. Esse meu custo foi 45 unidades de tempo. Observe que é uma solução ruim, um resultado ruim, porque eu sei que o meu melhor resultado conhecido são 25 unidades de tempo. Mas eu não tenho que me preocupar com isso agora, eu tenho que me preocupar apenas em como construir essa solução. Então, recapitulando aqui, eu inicializo o meu vetor de elementos inseridos para eu analisar o meu histórico e eu navego item a item. Estando na posição I, eu avalio todas as posições, todos os nodos possíveis. E primeiro verifico, esse nodo já foi inserido no caminho? Caso contrário, esse nodo tem um valor menor que o meu valor de referência? Se sim, ele passa a ser selecionado. Observe que neste ponto seria a questão do desempate entre o nodo B e o nodo E. Ele não seria um valor maior, ele seria um valor igual. Se eu colocasse dessa forma, o maior igual, eu passaria a escolher sempre o último no meu critério de desempate. Colocando um valor maior, eu seleciono sempre o primeiro em um critério de desempate. Bom, gente, essa é a forma de gerar uma solução gulosa, utilizando a heurística do vizinho mais próximo. Agora a gente vai ver como que gera uma solução aleatória. Então agora o próximo passo é gerar minha solução aleatória. A ideia é basicamente a mesma. Então eu vou implementar uma função que recebe a minha matriz e recebe também o meu caminho. Então já tenho o cabeçalho definido aqui e tem também o corpo inicial. Eu preciso definir também o meu vetor de itens inseridos, então é um bloco de código similar. Eu preciso também armazenar a lista de vizinhos possíveis para eu poder selecionar aleatoriamente. Então eu vou definir aqui um vetor do nodo definido inicialmente para representar a minha estrutura.
Da mesma forma, eu inicializo o meu caminho, informando pelo depósito, pelo nodo inicial, informando que esse nodo foi também inserido. Qual a pergunta que eu preciso fazer? Se aquele meu nodo J já foi inserido no caminho. Se ele não foi inserido no caminho, eu vou colocar na minha lista de possíveis vizinhos para serem selecionados. Eu preciso de um índice para criar essa lista, né? Então vou inicializá-lo aqui. Ok, nesse ponto eu já tenho os meus possíveis vizinhos para serem inseridos. Eu tenho que selecionar agora aleatoriamente. Uma coisa que eu preciso avaliar é se chegou ao fim, para eu poder concluir a minha rota. Então, caso eu não tenha mais vizinho algum, eu vou finalizar a minha rota. Tendo vizinho, eu preciso sortear aleatoriamente. Então essa é uma forma simples de eu sortear entre 0 e um determinado número. Um ponto importante a ser destacado é que eu não seleciono o índice do meu vizinho selecionado da minha lista, porque essa lista vai mudando de acordo com cada iteração. Eu preciso armazenar em algum local, no caso nessa estrutura, qual o índice referente naquela posição da minha lista. Então, dentro desses itens possíveis, dos meus vizinhos possíveis, eu selecionei um, eu tenho que referenciar o índice correto dele. Essa estrutura vai nos ajudar futuramente a gente selecionar valores dentro de uma lista restrita de candidatos. Daqui a gente começar a evoluir o nosso código. Por enquanto está simples, não tem muito sentido aqui, mas quando a gente começar a refinar a nossa construção, a gente vai utilizar essa informação. Se eu aloquei esse vetor e esse vetor, eu preciso liberar a memória. Ok, recapitulando aqui, eu inicializo o meu caminho, informando o nodo 0 como nodo raiz, informando que o nodo raiz foi inserido na minha lista. Crio os meus vizinhos possíveis de serem visitados. Então, a partir do nodo J, a partir do nodo I, eu avalio todos os vizinhos possíveis, os que não foram inseridos. Observe que esse vetor facilita a minha verificação, do contrário eu teria que percorrer novamente o meu caminho, então eu teria mais um loop aqui dentro, o que é desnecessário. Após esse ponto, eu verifico se há vizinhos a serem acrescentados no caminho, do contrário eu retorno ao depósito. Se há vizinhos selecionados, a minha lista não é vazia, eu seleciono aleatoriamente um item dentro dessa minha lista de vizinhos possíveis. Eu tenho minha solução inicial, gulosa, e nós vamos gerar agora uma solução aleatória. Então eu tenho que minha solução inicial, utilizando uma estratégia gulosa pela heurística do vizinho mais próximo, resultou em 45 unidades de tempo e uma solução aleatória de 65 unidades de tempo. Ambas ruins, porém a solução gulosa foi melhor. Como nós estamos gerando uma solução aleatória, a gente pode executar aqui ela várias vezes até encontrar uma solução melhor. Então, executando a minha construção 10 vezes, por exemplo, eu cheguei numa solução de 38 unidades de tempo. Observe que ela é melhor do que minha solução inicial. Para a gente, talvez você esteja aí recebendo valores diferentes, porque a semente talvez seja diferente. Então, para a gente poder alinhar os nossos valores, nós vamos especificar aqui uma semente fixa. Caso colocando o valor 10, a sequência de números aleatórios que você vai gerar no seu computador e no meu provavelmente vai ser a mesma. Então a gente tem aí, usando essa sequência, o meu melhor valor foi 44. Bem provável que seja o melhor valor também que você colocou. Usando a semente de valor igual a 1, o meu melhor valor encontrado como solução é igual a 38. Então, de forma simplificada, a minha construção aleatória, ela busca construir o meu caminho passo a passo, sem nenhum critério definido
para avaliar se um nodo deve ser inserido. Aleatoriamente ele é inserido no meu caminho. Então, recapitulando, a minha construção do caminho gulosa, ela avalia um custo, no caso uma métrica definida, e a minha solução aleatória, ela não avalia essa métrica, ela simplesmente seleciona aleatoriamente um vizinho e insere ele no caminho. Tanto o código quanto o problema teste vai estar disponível aí numa URL na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a parte teórica, a parte prática também. E qualquer dúvida pode colocar nos comentários que eu vou tentar responder, ou talvez até alguém que esteja vendo o vídeo também ajuda vocês aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, que ajuda a gente a continuar o trabalho e entender se vocês estão gostando ou não. No próximo vídeo a gente vai falar sobre formas de refinar a sua solução. Essas duas formas que nós geramos são soluções simples, mas já te colocam numa situação um pouco melhor, você já consegue gerar uma solução. E obviamente a gente tem que saber melhorar essa solução, porque o nosso objetivo em otimização é encontrar a melhor solução possível dentro do nosso algoritmo. Se a gente conseguir encontrar o ótimo global, perfeito. Se não, a gente tem que pelo menos convergir para um ótimo local. Até mais e até o próximo vídeo.